Nessa festa, nesta ceia, há júbilo, há alegria. Durante essa festa, os convidados se alegram juntamente com os noivos. Quando uma pessoa se converte, a Bíblia diz que há júbilo, há alegria entre os anjos no céu, como está relatado lá em Lucas, capítulo 15, verso 10. Cada vez que alguém se une a Deus através do batismo, através da aceitação de Jesus, há também uma expressão de júbilo, de alegria por parte dos membros da igreja também. Jesus, que é o noivo, aceita a recompensa por tudo o que ele fez e sofreu e fica satisfeito. O noivo, que é Jesus, a Bíblia diz: o teu Criador é o teu marido. Está escrito lá em Isaías 54, verso 5. Cristo é o marido, é o noivo da igreja. Na Bíblia, a relação de Deus com seu povo é muitas vezes ilustrada nesses termos, noivo e noiva. Podemos ver isso em Isaías 54, verso 5, em Jeremias, no capítulo 2, verso 32, também no capítulo 6, verso 2, em Oséias, no capítulo 2, versos 19 e 20, em Mateus 9, verso 15, João 3, 29, 2 Coríntios 11, 2 e Efésios 5, 32. Existem outros textos mais também. Nós aí citamos alguns, onde esse relacionamento entre Deus e o seu povo é comparado a um noivado, ao noivo e à noiva. Vamos seguir adiante, agora verso 10. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Podemos ver aí que João, quando ele vê o anjo, ele faz assim uma menção de adorar o anjo, mas ele é impedido por esse anjo. Ele é repreendido por ele, dizendo que ele é um conservo, que ele era igual a ele e que o profeta deveria adorar apenas a Deus. Nós não devemos nos ajoelhar perante ninguém. Ninguém é como Deus. Apenas Deus merece o nosso louvor, a nossa adoração. E infelizmente existem seres humanos que se colocam no lugar de Deus e aceitam que as pessoas o adorem, ajoelhem perante eles. E isso, de acordo com a Bíblia, é uma blasfêmia. Somente Deus deve ser adorado. Tanto os anjos como os santos adoram a Deus e a Cristo. Veja que esse anjo aí veio do céu para falar com João. Ele não tem pecado, mas nem ele mesmo poderia ser adorado. A Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Em outra ocasião, João novamente estava prestes a adorar um anjo, mas ele foi impedido. Isso está lá em Apocalipse capítulo 22, verso 8 e 9, que nós veremos mais adiante. Quando Jesus foi tentado, ele repreendeu Satanás, dizendo: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Isso está registrado lá em Mateus, no capítulo 4, verso 10. Então, como nós dissemos, nós devemos adorar apenas a Deus. E quando Satanás tentou a Jesus, ele quis ser adorado. E Jesus ali, conhecendo as escrituras, que a escritura nada mais é do que a palavra de Deus, e ele é Deus, né? Ele disse: está escrito, só Deus adorarás. Continuando adiante, então, versos 11 e 12 agora. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. O texto aí fala sobre o cavaleiro, chamado de fiel e verdadeiro, sentado sobre um cavalo branco. Esse cavaleiro é Jesus, ele é fiel e verdadeiro. E quando ele aparece assim, é que ele está engajado com a sua igreja, empenhado na luta final do bem contra o mal. Diz o texto aí também que seus olhos eram como chamas de fogo. Nós já vimos isso aí lá no capítulo 1, no verso 14, e também no capítulo 2, verso 18. Você se lembra? Essa expressão significa que a consciência divina observa tudo e vai até cada mal escondido no coração. Juízos penetrantes são atributos característicos de Jesus. Esses juízos penetrantes são o olhar de Jesus, que é penetrante, que vai até o fundo da alma mesmo, ele consegue
discernir nossos pensamentos, nossos sentimentos. É a isso que se refere esse juízo penetrante, esse olhar penetrante. Diz que em sua cabeça também havia muitos diademas, ou seja, muitas coroas. Os santos têm coroas. Isso está escrito no capítulo 4, que nós já estudamos antes, no verso 4 e também no verso 10, que é uma expressão de dignidade real. Nós somos filhos do rei, mas na cabeça de Jesus há muitos diademas, indicando que a sua autoridade é absoluta e suprema. No capítulo 12, que nós já estudamos, lá no verso 3, fala que o dragão tem 7 diademas, que a besta tem diademas também em seus chifres, lá no capítulo 13, verso 1. Mas a autoridade do dragão e da besta é terrena e é passageira, e a de Jesus jamais passará. Vamos seguir adiante agora com o verso 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Veja que no manto de Jesus, nas vestes de Jesus, tem sangue, suas vestes são manchadas de sangue. Este sangue se refere ao sangue que ele derramou por nós, mas se refere também ao sangue dos seus inimigos, sobre quem ele prevaleceu e prevalecerá. Essa figura impressionante de linguagem fala da vingança em termos judiciais, aqueles que pelejam contra o Cordeiro. O texto também fala sobre Verbo de Deus, ele é chamado de o Verbo de Deus. Dos 8 escritores do Novo Testamento, só João aplica esse título a Jesus em seu evangelho. João falou lá em João, no capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo é uma palavra variável, que traduz uma ação. Fazer, correr, comer, brincar, andar, chorar, traduz ações. Nossas palavras devem ser a expressão daquilo que nós somos, ou seja, nós devemos agir de acordo com o que nós falamos. Tem um ditado popular que diz: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Tem pessoas que pregam o evangelho, mas não vivem de acordo com o evangelho. E a Bíblia ensina que nós devemos viver de acordo com o evangelho que nós pregamos. As palavras de Cristo foram a expressão absoluta do que ele é. Jesus é o Verbo de Deus, ou seja, Jesus, no seu ser, no seu caráter, nas suas obras, ele expressa aquilo que Deus é. Há um verbo que expressa aquilo ou aquele que existe, que é real. É o verbo ser. Eu sou, você é. E Deus aí se apresenta como sendo o grande eu sou. Ele existe, ele é real, ele é verdadeiro e ele é o único e todo-poderoso Deus. Quando Deus enviou Moisés ao Egito para libertar o povo de Israel, ele falou para Moisés dizer para Faraó que o grande eu sou foi quem enviou ele ao Egito. Em Êxodo, no capítulo 3, verso 14, nós lemos: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E existem muitas passagens onde Deus se apresenta como eu sou. Vou citar aqui algumas: Gênesis 17, 1, 35, 11, Êxodo 7, no verso 5 e também no 17, Êxodo 8, verso 22, também no capítulo 29, verso 46, Levítico 20, versículo 7 e outros textos mais. Então Deus aí se apresenta como o grande eu sou. Seguindo adiante, versos 14 e 15, nós lemos: Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vemos 3 símbolos de juízos aí nesse verso. Primeiro, uma espada aguda para um castigo imediato. Quando Jesus estava no jardim, onde Judas o traiu, quando seus inimigos se aproximaram, ele falou e eles caíram por terra, como está registrado lá em João, no capítulo 18, versos 5 e 6. De Jesus foi dito: Ninguém falou como este homem. A palavra de Deus golpeia e até mesmo mata. É um poder irresistível, mais terrível em seus efeitos do que qualquer arma preparada
pelo homem, sim, é a palavra falada do Senhor. No texto também temos um outro símbolo de juízo, que é o cetro de ferro. É uma regra severa e inflexível exercida sobre nações rebeldes. É o que está sugerido aí nessa expressão. Ele mesmo as regerá, ou seja, ele mesmo vai governar. É a função dele e ele é investido com plenitude de poder para exercer. O outro símbolo de juízo é o lagar. Essa é uma expressão de furor. O poderoso Deus está irado, não com o homem, mas com o pecado. E ele diz: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Isso está relatado em Romanos 12, 19, também lá em Isaías 63, verso 3.